Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ebenezer, até que nos ajudou, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Já no livro de Isaías 55, no verso 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Aqui Deus fala que buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus nos chama enquanto estamos vivos. Perdão. Deus te chama, Deus me chama enquanto nós estamos vivos, enquanto estiver de vida. É o momento de buscar a Deus, é o momento de se resolver com Deus, é o momento de ir na presença de Deus. Para você que não conhece a palavra de Deus, toma essa decisão de viver somente para Deus, de buscar a Deus em espírito e verdade. Porque quantos e quantos perderam a vida sem ter oportunidade de buscar a Deus, de viver na presença de Deus. Então, se você ainda está de vida, ainda tens essa oportunidade, como ele fala, buscai-me enquanto se buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, o invocar enquanto está perto. Porque basta partir deste mundo morrer, já não terá mais chance de como buscar. Lá no pó não vai ter como buscar a Deus. É agora que está vivo é que temos a chance de buscar o nosso Deus. Então, busque a Deus, se converta, saia deste caminho, deste mundo que só está te atrapalhar, porque às vezes fala, não, eu quero aproveitar a vida, eu quero viver mais ainda, eu quero ficar mais à vontade, mas não é assim. Vai aproveitar a vida na presença de Deus. Vamos aproveitar a nossa vida na presença de Deus. Você que também estava na presença de Deus se desafastou. Volte para Deus. Volte para Deus. É o que fala que volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você que estava na presença de Deus, te convido. Volte a orar, volte a meditar, volte a ir para a igreja, volte a ouvir a palavra, volte a cantar, se cantava, volte a pregar, se pregava, volte a evangelizar, se evangelizava. Deus te convida, Ele é rico em perdoar. Talvez você fala, não, com esses pecados que eu faço, não tem como Deus me receber. Deus te recebe, Deus vai te preparar, Deus vai te perdoar e vai te preparar. E você vai se sentir muito bem na presença de Deus. É o melhor caminho. Tá vendo? Perguntar, mas como assim? Porque eu tenho a prova. Eu tenho a prova que no mundo eu estava perdendo. No mundo eu estava perdendo. Hoje, na presença de Deus, eu digo que eu vivo o melhor. Tem dificuldade, sim, mas tem a proteção divina do nosso Deus. Tem a dificuldade do inimigo que tenta nos tirar, que tenta nos atrapalhar, para que voltemos a viver na mesma lama. Mas o meu Deus, Ele luta por mim, e assim do mesmo jeito que luta por mim, vai lutar por ti. Então, volte-se para Deus. Deus disse, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus é mais alto que o céu. Assim como o céu é tão alto, esses são os pensamentos dele. Os pensamentos de Deus são muito diferentes que os nossos. Não pense que não, estou numa situação que não vai dar. Dá para Deus dar. Deus quer aqueles que estão na situação bem difícil.
Deus tira uma mulher que estava na vida para poder trabalhar para ele. Deus tira o homem que estava na feitiçaria para poder trabalhar para ele. Deus usa a pessoa que estava bem na situação bem difícil, que ninguém dava vida, ninguém dava valor para aquela pessoa, mas Deus o levanta e o usa. Então, vamos nos converter para Deus a cada dia. Até para quem está na igreja, porque sempre na igreja tem aquelas pessoas que só vão nos domingos, mas não entregaram totalmente. Talvez todos os domingos está aí. Deus quer que você busque a Ele todos os dias, de manhã, de dia à noite. Oração, meditação, conversar com Ele, alimentar, assim do mesmo jeito que às vezes alimentar uma amizade com alguém que todos os dias ligamos para a pessoa, todos os dias nos comunicamos com a pessoa, assim também com Deus. Não é só uma vez por semana, vai à igreja, está tudo bem, não. É todos os dias procurar alimentar o nosso relacionamento, o nosso amor com Deus. É assim que funciona. Então, vamos focar em Deus. Enquanto estamos vivos, enquanto temos a chance de invocar, enquanto temos a chance de abrir a boca, de pensar nele, esse é o momento, porque depois de nós partir não haverá mais. Amém? Vamos lá, glória a Deus, Pai, te pedimos e te agradecemos e te invocamos, Pai, perdão por nossas falhas, perdão por nosso falar, perdão por nosso pensar, por pegar contra ti, por pegar contra o nosso irmão. Perdão por tudo, Senhor. Santo, santo és tu, Rei da glória, Pai. Cuida-nos, Senhor, nos ajuda a reconhecer o seu caminho, nos ajuda a chegar a ti, nos ajuda a te ouvir mais, nos ajuda a andar nos seus caminhos, nos ajuda a nos arrepender, nos ajuda, Pai Santo, a não nos acostumar com as coisas negativas, mas somente correr aos seus braços, Pai, misericórdia pelas nossas vidas, pela vida de cada um. Entrego todos aqueles que se encontram na situação difícil, que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um, Pai. Todos que se encontram perdidos na sua presença, que o Senhor tenha misericórdia na vida de cada um, cuidando, protegendo, livrando de todo o mal, Pai, porque só a mão de Deus pode nos livrar, só a mão de Deus pode nos sustentar, só Deus tem o poder de transformar a vida de cada um de nós, e Deus nos ama mesmo assim, mas nós temos que dar o passo de dizer, eis-me aqui, meu Pai, use-me, Senhor. Grande é o meu Deus, grandioso és tu, Senhor, te agradecemos e te louvamos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, se nos perdoa ter ofendido, não nos deixe a tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e glória para sempre. Amém. Desvazia, Senhor.